Boa tarde, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra contar uma historinha pra vocês que aconteceu há muitos anos atrás comigo e com a minha mãe, sabe? E isso é um exemplo de que a gente não deveria, né, julgar os pais da gente por coisas que às vezes a gente não sabe, né? A gente não tem nem noção do que acontece, né? Quando eu era criança, adolescente, né, eu dançava em grupos, né? Eu dançava em grupos aqui em Bragança, participava de grupos de dança, né? Nas festinhas nos bairros, em escolas, né, na religião da minha mãe também. E eu lembro que eu gostava muito dessa área artística, né, sempre gostei muito. E participei de grupo de danças, né, a gente ia dançar nos bairros, era muito legal. Então eu tinha esse sonho, né, na época, né, de ser apresentadora. Eu sonhava muito com isso, e minha mãe sabia. E daí eu lembro que uma vez eu estava no lago, né, à tarde, eu fui no lago passear, isso aquilo, eu estava lá e apareceu duas pessoas, né, um rapaz e uma moça, se dizendo uma agência de talentos em São Paulo, né, caça talentos, e que haviam gostado de mim. Nessa época era normal, sabe, gente, parecia mesmo olheiros, assim, pra ficar de olho nos adolescentes, sabe, nas pessoas no largam pra selecionar, né, pessoas pra fazer entrevista, fazer testes, essas coisas pra agências de modelo em São Paulo. E chegou essa moça com o cartãozinho, tudo da agência, né, com a data, o horário, o local, tudo certinho atrás do cartão. Falando assim, ó, a gente gostou de você, tal, você tem um sorriso bonito, né? E a gente tem um comercial de pasta de dente e tal, não sei se te interessaria, né? Se você gostaria de fazer, se você tem interesse, né? E aí eu peguei, olhei pra moça e falei, nossa, é meu sonho, né? Só que eu não sei, acho que minha mãe não me levaria, porque, né, em São Paulo, né, não é só eu, tenho mais 4 irmãos, e não sei se a minha mãe me levaria, né? Ela falou assim, ah, não, mas tá aqui o cartãozinho e tal, vou deixar com você, e você mostra pra tua mãe. Isso fez com que eu acreditasse que aquilo tinha uma certa credibilidade, né, uma certa verdade naquilo. Porque a todo momento eles insistiam, né, que eu levasse a minha mãe, meu pai, alguém responsável, maior de idade. Eu falei, ah, então tá bom, né. E eu saí do lago super feliz, né, fui correndo pra casa, contei pra minha mãe, falei, mãe, nossa, a senhora não sabe o que aconteceu. Eu tava no lago, assim, 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 e a minha mãe, ela era muito, assim, pé atrás com as coisas, sabe, muito. Acho que um pouco eu puxei dela, sabe, esse lado, assim. Aí eu pegando, falando pra ela, e ela olhando pra mim desconfiada. Eu falei, não, mãe, mas é verdade, né? Porque eles falaram pra mim que era pra eu levar a senhora e o pai, né? Tinha que ter alguém maior de idade, responsável, tudo certinho. E ela falou, Tatiane, hoje em dia tem tanto perigo, Tatiane, né? Como é que eu vou levar você? Você tem mais 4 irmãos, você não é só sozinha, isso, aquilo. Eu falei, mãe, mas se eu ficar famosa, eu vou ajudar a senhora, eu vou ajudar o pai, eu vou ajudar todo mundo, eu vou bancar todo mundo, vou cuidar de todos vocês. O pai não vai precisar trabalhar, você vai poder estar lá comigo. Eu falei, mas tá, até isso acontecer, Tatiane. Tá, Tatiane, você não tem juízo. Até isso acontecer, minha filha demorar, como é que eu vou fazer, né? Eu não posso ficar largando seus irmãos aqui, seu pai tem que trabalhar. Só que eu lembro que eu fiquei muito chateada, né? Aí ela falou assim, mas não, onde que é? Eu contei, eu falei, ah, mas não, como que nós vai, né? Nem dinheiro pro ônibus a gente tem, como que a gente vai? Como que nós vamos? Nem dinheiro pro busão a gente vai ter, isso, aquilo outro. Eu falei, não, mas pode ficar tranquila que eu arrumo tudo isso. Aí, como eu vi que ela ficou meio na dúvida assim, né, gente, e eu peguei e falei assim, eu vou atrás disso daí, né? Como de fato eu fui, né? Fui atrás da roupa, fui atrás das coisas que eu precisava, fui atrás de um irmão de um vereador na época, que me ajudou com as passagens do ônibus, sabe? Porque nessas horas, né, eu fiz uma força-tarefa, falei, pra tentar me ajudar. E graças a Deus eu consegui tudo, né? Eu fiquei muito feliz, falei, nossa, eu consegui, né? Passagem do ônibus, o rapaz falou, não, se é verdade mesmo, isso, aquilo, né? Eu arrumo essa passagem pra você. E eu peguei e falei, talvez ele nem lembre hoje, né? É, do que ele fez, né, lá atrás pra mim, mas a gente nunca esquece esse tipo de coisa, né, gente? Eu sou muito grata a ele. Tadinho, ele me ajudou com as passagens, né, pra mim e pra minha mãe. E eu cheguei em casa toda feliz e falei pra minha mãe, né, falei, mãe, assim, assim, assado, eu consegui isso, aquilo. E a minha mãe, na hora, me jogou assim um balde de água fria. Falei, Tatiana, eu não vou, não tem como eu ir, né? E daí meu pai chegou do serviço, eu já comecei a falar com meu pai, nervosa. Eu falei, pai, por que você não sabe o que tá acontecendo? Porque meu pai, assim, eu com meu pai, a gente tinha uma afinidade muito grande, né? Apesar de ele ser bravo, ele ter o problema de alcoolismo dele, isso, aquilo, a gente tinha uma afinidade muito grande. Quando eu falei pra ele já ficou bravo, assim, com a minha mãe. Falou, mas onde você viu, Cleusa? Não sei o quê, vai lá, né? Tenta levar a menina, tenta ajudar a menina, isso, aquilo. E ela, não, porque como é que eu vou deixar você aqui, né? Com as crianças, não sei como é, quando que é. Ah, é tal dia, tal, tal. Era um final de semana até, um sábado.
Ela falou, não, mas qualquer coisa eu fico com as crianças aqui, vai lá e leva ela. Não, mas eu não vou, porque não é só isso, não sei o quê. Depois, se, né, eu não sei se é verdade ou não, mas se for verdade, isso acontece, como é que a gente vai fazer depois? Porque até ela começar a ganhar dinheiro e poder ajudar de alguma forma, como é que a gente vai fazer, né? Tem as crianças aqui, isso, aquilo, né? Ela tem que pensar, ela tem que entender, não tem só ela para cuidar. E de fato, né, gente? A gente, quando é criança, adolescente, a gente não pensa muito nas coisas, né? A gente é meio sem noção. Mas a minha esperança é o quê? Não, eu vou ficar bem de vida, eu vou poder cuidar do meu pai e da minha mãe, eles nem vão precisar trabalhar. Eles vão poder estar cuidando de mim lá, né? Aquilo. Aí, né, gente, é muito doido tudo. E minha mãe, não vou escolher. Eu lembro que eu fiquei muito chateada, muito chateada. Eu falei, onde se viu, né? O cara me viu lá, a mulher me viu lá, veio me chamar, isso, aquilo, né? E olhava no espelho e falava, de fato mesmo, o sorriso é bonito, isso, aquilo, né? E tem possibilidade de dar certo isso pra mim. Minha mãe não vai, eu fiquei muito chateada. E aí eu lembro que eu pulei a janela e fugi, né? Porque direto eu fugia, quando a briga em casa eu fugia, sabe, gente? Eu era muito fujona. Eu não gostava de ver aquela briga, e se eu visse a briga eu me metia, eu apanhava junto também no molho, sabe? Então nesse dia eu fiquei tão chateada, que eu falei, eu vou fugir. Eu vou na casa das minhas amigas de infância, né, gente? Da Jussara, da Gisele, né? E da Bel, né? Que é meu amor. Belzinha, beijo pra você, amor. Pras meninas. Que eram quem me acolhia, né, naquela época, né? E eu fui muito triste, muito chateada. Fui lá chorar pras meninas, isso, aquilo. E eu lembro até que eu dormi escondida na casa das meninas, sabe? Mas fiquei lá, né? Fiquei lá, me escondido lá, chorando, né? Porque, poxa, minha mãe não tá nem aí comigo, minha mãe não me ajuda, minha mãe não quer saber de nada, né? E eu tinha um ciúme da minha irmã com a minha mãe, né? Porque eu tinha a mesma afinidade que eu tinha com o meu pai, a minha mãe tinha com a minha irmã. Então, na minha cabeça, tipo, nossa, ela faz tudo pra minha mãe, não faz pra mim, né? Ai, gente, é um ciúme. Daí eu peguei e falei assim, quer saber uma coisa? Também não vou embora. Peguei, dormi lá, isso, aquilo. E quando foi no dia seguinte, eu fui embora, né? Quando eu fui embora, que eu cheguei em casa, minha mãe brava, desesperada. O pai pegou e falou assim, viu, onde você tava? Falei, eu dormi fora de casa, aquilo, eu fiquei nervosa, eu pulei a janela, fui na casa da Bel e da Jussara, isso, aquilo, e da Gisele, fui dormir lá no Fernanda, não sei o quê. E meu pai era brigado com o Fernando na época, né? Então meu pai, nossa, meu pai ficou louco, falou, onde se viu, isso, aquilo. Eu falei, não, porque a mãe não foi comigo, né? E eu queria ir lá e não sei o quê, e eu vou perder a oportunidade, né? Sempre investi tanto, isso, aquilo, participei de grupo de dança, e quando aparece a oportunidade, de fato, né? De eu ficar famosa, trabalhar na televisão, minha mãe não me apoia, minha mãe não me ajuda, isso, aquilo. Meu pai falou, Tatiane, aí depois de noite eu conversei com a sua mãe, eu convenci a sua mãe aí com você, Tatiane. E a sua mãe ia falar pra mim, tá bom, né, então eu vou, né. E quando foi 5 horas da manhã, ela foi lá no seu quarto chamar você, porque vocês tinham que pegar o ônibus, aquilo, cadê você? A sua mãe ficou desesperada, né, cadê essa menina, não sei o quê. Minha mãe brava comigo, gente, nossa, mãe, nessa época aí, ó, eu adorava. A brava, a gente mesmo de acordo, sabe? Não tinha conselho lá, não tinha nada disso, não. E minha mãe louca da vida, eu falei, não quero saber, mas se a senhora tivesse falado pra mim, eu tinha, né, ainda ali, a dona da razão ali. Se a senhora tivesse falado pra mim, eu tinha ficado, isso, aquilo, mas a última coisa que eu tinha ouvido da senhora era isso, eu achei que a senhora não ia, né. Eu peguei e fui por causa das meninas mesmo, dormi lá mesmo e, né. E minha mãe falou assim, vai fazer o quê, né, agora tem que fazer, né. Agora a culpa não foi minha, porque eu ia com você, né, seu pai deixou eu ir, falou pra mim isso, aquilo, eu ia com você, eu não vinha sentar aqui. E daí eu falei assim, mas também não sei porque a senhora não quis ir pra Tatiana, tem muita coisa perigosa. Porque minha mãe era assim, gente. Quando ela tava brava com uma coisa, nisso eu também acho que eu me identifico muito com ela hoje. Quando ela tava brava com uma coisa, quem veio falar uma coisa pra ela, e muitas vezes ela, seja por instinto de mãe, sabe, instinto materno, ou porque ela já ouviu falar de alguma coisa assim, desses perigos, ela ficava muito brava primeiro. Pra depois, a hora que dava aquele bafafá, sabe, tudo aquilo, aí ela vinha tentar sentar e explicar. É Tatiane, mas não sei o que, não sei o que. E eu acho que às vezes eu sou meio parecida com ela, sabe? Eu sou meio tempestiva, meio apocalíptica, sabe? Quando nem fala pra mim assim, eu... depois eu... Hoje eu aprendi muito mais, né? Eu melhorei muito mais com a maturidade e tudo. Hoje eu me acalmo antes de falar, mas antes eu também era assim, muito apocalíptica, sabe? Então, ela quis bravejar, não sei o que dava pra Tatiana, você não entende, né? A gente já viu tanto caso de sequestro de crianças, isso, aquilo, de abuso de criança, aquilo, e vai saber se era verdade. Eu falei, mãe, mas o rapaz deu o cartãozinho, tudo, né? Com o nome da agência, com o horário, tudo certinho, né? Eu pesquisei para saber, né, se de fato existia essa agência, tudo na lista telefônica. Naquela época era a lista telefônica, né? Que ela listou, não sei. De fato existe esse lugar mesmo, né? Aí passava comercial na televisão, sabe, dessa agência.
Minha mãe mas vai saber, né, o que poderia ter acontecido com você. E outra, eu já ouvi falar de muitas atrizes, né, que foram trabalhar nessas emissoras, isso, aquilo, e foram maltratadas, foram judiadas, foram, né, né, de alguma forma. E eu tenho muito medo disso, aquilo, porque quando eu não presta com você, né, e como é que ia ser tudo isso? E mesmo assim, né, gente, eu tava tão triste, tão chateada, eu falei, tudo bem, eu entendo a senhora, mas a senhora deveria ter ido comigo. E eu fiquei muito chateada com aquilo, durante muito tempo. E para você ver como a vida sempre dá um jeito de trazer pra gente, né, de trazer até a gente, as verdades que a gente não sabe, né, que a gente não conhece. Porque passou o tempo, isso, aquilo, né, depois eu comecei a namorar, eu engravidei, eu tive a minha filha mais velha, e o tempo foi passando, né, separei ali, e criei minha filha, separei com minha filha, tinha 4 meses e meio, criei a minha filha, né, separada do pai dela. Então a gente passa a entender, né, quanto a gente tem preocupação com muitas coisas, né, fora muitas coisas que eu passei, sabe, na minha separação, assim, que foi muito complicada, né, não só a separação em si, mas o que veio depois da separação, assim, né, algumas situações bem delicadas e traumáticas, né, que eu tive que trabalhar durante muitos anos, assim, procurar ajuda psicológica até, né, fazer terapia para me ajudar a lidar com algumas situações que aconteceu que foram bem pesadas, sabe, bem pesadas mesmo. Então a gente entende um pouco esse medo, essa preocupação, né, dos pais, a gente se coloca, aprende a se colocar no lugar deles, né. E depois, já de moça, assim, já com a minha filha grandinha, isso, aquilo, eu comecei a ver entrevistas de muitas atrizes, né, e muitos atores que têm a minha faixa de idade, assim, hoje, né, entre os 40, 44, 46, e é incrível, né, gente, como eles falam muito dessa época que eles começaram, na grande maioria deles começaram crianças também, né, ou seja, teria praticamente a mesma idade que eu na época que eu comecei, né, entre a infância e a adolescência, e contando dos muitos abusos, né, que eles sofriam nos bastidores, né, das novelas, dos programas de televisão, das muitas coisas que eles passaram por ali, né. Assim como agora de pouco eu estava vendo uma entrevista também do Murilo Rosa, que me fez voltar lá atrás, sabe, e ele alertando também sobre isso, sabe, gente, sobre, né, esses testes, né, que eles falam que vão fazer com as crianças para ter cuidado, isso, aquilo, né, que infelizmente tem mesmo muita coisa errada nisso, tem muita gente que se aproveita da sua posição, né, dentro de uma emissora, isso, aquilo, e infelizmente, né, para fazer o que não convém, assim como também há muitas pessoas falsas, né, com propagandas falsas, aquilo, e, né, fala que é para isso, não é, e essas crianças, né, esses pais são enganados e vão no local e qualquer outra coisa, né, menos uma agência de fato, de modelo, ou que, né, que vai ajudar essa criança realmente a ser um artista, sabe, não é uma coisa idônea, não é uma coisa honesta, sabe, então, e as pessoas se iludem, né, se enganam, né, porque elas só vão saber a verdade, o que é, o que não é, depois que elas chegam lá, né, aí elas acham que é uma agência de modelo, é uma agência que vai ajudar elas nessa carreira, né, que elas querem, nessa carreira artística, e no fim elas acabam indo para outro lado, né, para outras situações, né, e é muito complicado tudo isso, né, gente, e hoje quando eu vejo esses relatos, né, dessas atrizes, que estão aí na minha faixa de idade, desses atores, eu lembro muito da minha mãe, sabe, e graças a Deus eu tive tempo de conversar com ela sobre isso, né, eu descobri isso antes dela falecer, então eu tive tempo de conversar com ela sobre isso, de pedir desculpa para ela, né, por não ter entendido a preocupação dela, o medo dela, né, não só com relação aos meus irmãos, meu pai, como também com relação a esse lado, né, desse lado da vida que eu não conhecia, né, que eu não sabia, né, mas que eu julgava na minha cabeça que ela não queria me levar por raiva dela, porque, sabe, porque ela não se preocupava comigo, porque ela não queria que eu realizasse meu sonho, qualquer coisa nesse sentido, né, porque ela se preocupava mais com meus irmãos do que comigo, isso, aquilo. E como a gente é mesquinha, né, gente, como a gente é um pouco egoísta, às vezes, quando a gente sabe, por isso que hoje, muitas vezes, quando eu passo certas coisas com as minhas filhas, assim, mais a Thaís, né, que a Tainá já tá mais madura, a gente já consegue se entender melhor, hoje a Tainá entende muito das coisas que eu expliquei pra ela a vida toda, né, ela tá com 26 anos, né, gente, já ralou também com a vida aí, tá tendo que ralar aí, e ver que não é fácil, né, não é brincadeira, né,
mas muitas vezes também eu entendo, assim, esse ímpeto da Thaís, às vezes, né, porque é isso, a gente tem uma certa arrogância que eu acho que é na velhice e na infância, sabe, na adolescência a gente tem uma certa arrogância de achar que a gente sabe tudo, que a gente entende tudo, e, coitado, a gente não sabe nada da vida, né, gente. Agora, na velhice, a gente sabe muita coisa, a gente tem experiência de muita coisa, né, mas a gente, às vezes, acho que a gente fica muito pessimista, né, às vezes amargurado, às vezes muito traumatizado, e às vezes a gente acha que só porque aconteceu com a gente vai acontecer com todo mundo, e nem sempre vai, né, há possibilidades, mas não é uma certeza, né, mas o lado do trauma às vezes acaba pesando mais, e a gente acaba mais segurando as pessoas do que soltando, né, do que deixando-as livres, né, pra ver, né, falar assim, ó, tem possibilidade de dar tudo errado, mas tem possibilidade de dar tudo certo, né, se é o teu sonho, teu objetivo, vai lá, né, tenta, mas tenha consciência que pode acontecer isso, tem infinitas possibilidades, né, que é o que eu faço com as minhas filhas hoje, né, sempre falando para elas, não deixar de acreditar nelas, no sonho delas, não deixar de lutar por isso, mas ter consciência, né, gente, que há várias possibilidades, né, tem a possibilidade de tudo dar certo, de repente tem a possibilidade de tudo também dar errado, sabe, e que elas têm que estar preparadas para tudo isso, né, para não ficar aí, né, frustrada aí, não ficar, sabe, amargurada, não ficar tentando contra, né, a própria vida, como muitas pessoas fazem, né, de repente leva um tropeço ali, não sabe lidar com essa frustração e acaba tirando a própria vida, sabe? Então eu converso muito sobre isso com as minhas filhas, para manter elas assim o mais possível, sabe? Na realidade, na possibilidade real das coisas, né? Tanto das coisas darem certo e tudo acontecer, né? Da forma como elas esperam, como de repente tudo dá errado, sabe? Dá ruim e elas têm que aprender a lidar com isso, né? E não sabe, mas vai ter que aprender, né? Porque não tem o que fazer, né? Nem tudo é como a gente quer, nem tudo sai como a gente quer, sabe? Então eu tô aqui relatando para vocês isso, porque quem sabe isso ajude muitas pessoas, né? E eu espero que ajude de verdade, né? Ainda mais vocês filhos, vocês adolescentes, pare e pense um pouquinho, sabe? Escute a mãe de vocês, o pai de vocês, porque a gente tem uma experiência que vocês não têm, né? Uma bagagem que vocês não têm. Então nem tudo que a gente fala, né? Nem todas as nossas decisões, né? Ali de barrar vocês, de limitar vocês, na grande maioria das vezes não é por maldade, não é por ruindade, né? Embora tenham pais que, né? São um pouquinho diferentes, a gente sabe disso. Tem pais que não parecem pais, né? Na palavra assim, no sentido do amor, sabe? Do cuidado, do zelo. Gerou, né? Mas não são pais em amor, né? E a gente sabe que isso infelizmente existe, né? Mas a gente sabe quando os pais da gente amam a gente, quando eles têm de fato esse cuidado, né? Essa preocupação, esse cuidado com a gente, né? E eu pude enxergar isso na minha mãe, né? Depois de muitos anos, né? Em várias situações, né? Esse cuidado, esse zelo, essa preocupação. E foi muito bom, porque isso me aproximou muito mais da minha mãe, né? A gente teve uma relação muito afastada mesmo, porque como eu disse, a minha irmã tinha mais afinidade com a minha mãe e eu com meu pai, né? Então ela tinha certos ciúmes de mim com o meu pai, e eu tinha certos ciúmes dela com a minha irmã, né? E então a gente tinha uma relação meio assim estranha, sabe? Estranha. Mas depois que eu tive filha, né, que eu fui mãe e me separei, a gente passou a ter uma relação assim muito mais próxima, né? Depois que a minha avó também, a mãe dela ficou doente, nós duas, né, cuidamos juntos da minha avó, que ela foi morar com a gente passou a ter uma relação muito mais estreita, muito mais ali juntas, sabe? Isso transformou muito a nossa relação, graças a Deus, né? Melhorou muito a nossa relação. Ainda tínhamos diferenças, né? Ela tinha o ponto de vista dela, eu tinha o meu. Eu tinha as minhas experiências de vida, a minha forma de enfrentar a vida e os problemas, e ela tinha o jeito dela, né, de enfrentar. E isso trazia pra gente, essas diferenças às vezes trazia algumas tretas, algumas discussões, mas dentro do possível a gente sempre procurou, quando dava, né, conversar e tentar se entender, porque a gente era mãe e filha, né, e a gente sabia que a gente se amava, né, a gente se amava, a gente tinha muito respeito uma pela outra,
e muita admiração uma pela outra, né? E é isso, sabe, gente? Então, procure não julgar seus pais, né? Quando eles falarem pra você sobre algo, isso, aquilo, talvez vocês não consigam se colocar no lugar deles, né? Quando vocês são muito jovens, talvez vocês não consigam se colocar no lugar deles, né? Mas tenta pensar assim, poxa, se eles estão me falando sobre isso, talvez eles saibam de coisas que eu não sei, né? E que eles talvez não saibam explicar, não saibam colocar isso pra mim, mas talvez eles saibam de coisas que eu não sei, né? E se você tiver essa maturidade para perguntar e estiver disposto a escutar seus pais, né? Conversar com eles, ter um diálogo legal, tal, então converse, né? Tente saber o lado deles, tente saber o porquê, sabe? Mas com educação, com respeito, né? Saber o porquê, porque às vezes eles vão ficar constrangidos, né? Minha mãe mesmo ficou muito constrangida de falar pra mim na época, né? Sobre essa situação que passava. Ela nem sabia como explicar, né? Sobre tudo isso. Mas quando a gente conversou bastante, e depois eu estava adulta, já era mãe, era diferente, né? Então ela podia falar pra mim rasgado as coisas, né? Que aconteciam naquela época. E era mais fácil de eu entender o que ela estava falando, né? Porque até então, quando aconteceu isso, embora eu entendesse, assim, de algumas coisas, eu acho que ela tinha um certo medo, um certo receio de falar pra mim tão explicitamente, sabe, o que acontecia, né, por não saber a minha reação. E então, se você tem essa possibilidade, converse com os seus pais, sabe, não julgue, não os julgue sem saber, né, na dúvida, prefira compreender, sabe, prefira olhar para eles e ter esse entendimento, né? Talvez eles saibam de coisas que eu não sei. Talvez eles tenham visto, tenham ouvido, ou tenham conhecimento de coisas que eu não tenho, né? E entenda que o que é para você vai acontecer, né? Hoje eu vejo aqui na internet essa possibilidade para mim, né? O quanto hoje eu posso estar aqui dentro da minha casa, né? Fazendo o que eu gosto, eu sou grata a Deus por isso, né? Hoje eu posso estar aqui na minha casa gravando um vídeo com o celular na mão e de alguma forma sendo apresentadora do meu canal, né? Então é um sonho realizado, né? Que eu tive a possibilidade de realizar e sem correr esses riscos, né? Que eu correria naquela época. Então o que é pra gente sempre volta pra gente de alguma forma, né? E eu fico muito feliz por isso, né? Por ter essa possibilidade hoje de estar aqui, de estar gravando os vídeos, de estar trazendo assuntos variados, né? Espero trazer muito mais, tem muitos temas, muitas coisas que eu queria abordar e espero conseguir, né, fazer tudo isso, porque hoje eu me sinto muito feliz, sabe? De verdade, de poder estar aqui na minha casa fazendo isso, né? Cuidando da minha filha, do meu marido, das minhas coisas e ainda estar aqui como apresentadora, né, no meu canal, sabe? Então, nunca é tarde para você realizar os seus sonhos, acreditar nos seus sonhos. E se hoje você é um adolescente, né, e você tem o seu sonho, e às vezes você não tem, né, esse apoio dos seus pais, tenta entender o lado deles, né? E saiba que nada, gente, nada é perdido, sabe? Nada é perdido. O que é para você vai chegar até você, né? Que lá na frente, cedo ou tarde, você vai estar maior de idade, você vai estar mais responsável, você vai estar mais consciente, né, das coisas que acontecem no mundo, dos perigos. E aí, se você quiser correr atrás do que você quer, do que você sonha, dos seus objetivos, você vai estar livre para isso, né? Só que consciente, né, gente, dos perigos que tem, que existem, que de fato a gente vive num mundo que não é brincadeira, sabe? Não tá fácil para ninguém, é muito perigoso mesmo, né? Mas depois que a gente fica maior de idade, os pais não tem mais o que fazer, né? E que bom que hoje essa possibilidade de estar mais próxima, né? A gente conseguir, né? Aqui na casa, gravando, né? Antes não, antes eu teria que ir numa agência, né? E tentar e fazer um teste, isso, aquilo. E quem sabe se vai passar ou não, sabe? Então é pra você ver, né? Como a gente às vezes fica chateado com coisas que a gente nem sabe se daria certo ou não, né? Nem sabe se a gente conseguiria alcançar o nosso objetivo ou não. Mas que bom, sabe? Que o tempo algumas vezes o tempo é o dono da verdade, é o dono da razão, né? Traz à tona essa realidade, né? E a gente tá mais consciente para poder olhar para esse mundo de uma forma mais realista e correr atrás dos nossos objetivos, nossos sonhos também, né? Mais com o pé no chão. E é isso que importa. Então, gente, um grande beijo para vocês.
Adolescentes, procurem entender seus pais. E nunca desista do sonho de vocês. Nunca desista do sonho de vocês, do objetivo de vocês, sabe? Não desista mesmo, né? Mas saiba que tudo tem seu tempo, né? Tudo tem um momento certo, né? Para acontecer. E enquanto isso, vocês vão se preparando de outras formas, né? Vão estudando, vão trabalhando, vão amadurecendo mais, né? Tendo conhecimento desse outro lado do mundo, da vida, né? Dos perigos. E quando vocês estiverem aí maior de idade, responsáveis por vocês estarão mais conscientes, né? Para poder correr atrás do sonho de vocês e fazer as coisas acontecer da melhor maneira possível para vocês, sem estar correndo tantos riscos, né? Então é isso, gente. Uma boa tarde para vocês e obrigada por estar aqui, por estarem aqui, por estar me ouvindo, por estar curtindo o meu canal. E peço que façam isso, né? Que façam isso, se inscrevam no meu canal, curte, comenta, compartilha, sabe? Deixa nem que seja um joinha, né? Para dar aquele engajamento no canal e poder me ajudar. Eu vou ficar muito feliz e muito agradecida. Que Deus abençoe vocês, tá? Fui.